Bom dia, bom dia, bom dia, excelente dia! Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. E como é que funciona os nossos encontros aqui? De primeira, tu já entra e vai mandando aviãozinho. Eu vou fazer meu papel, tá? Vou fazer meu papel, eu quero que tu faça o teu papel. Então entra na live e já manda o aviãozinho para quem precisa estar conosco nessa manhã. Seja muito bem-vinda, Ju. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão chegando. É uma honra estar na presença de vocês. Meu cafezinho já está aqui do lado. Vai ser uma manhã poderosa, poderosíssima. Manda o aviãozinho, ó. Pega, tem uma flechinha no canto direito, bem abaixo. Ali, tu vai enviar agora, ó, para todas as pessoas que estão em verdinho. São pessoas que estão online agora. Então manda para geral a live que a gente vai iniciar agora, ó. Tô fazendo, ó. Dedinho de fumaça, manda para todo mundo. Ó, tô mandando para a mulherada geral a nossa live. E aí aos poucos elas vão chegando, ó. Manda para todo mundo que tu conhece, mandei, ó. Tô mandando para a mulherada a nossa live, o nosso encontro. Eu também estou pelo YouTube hoje. Então, chega na live e já manda para as amigas, entendeu? Amiga de verdade, compartilhe esse conteúdo riquíssimo que a gente vai trazer hoje de manhã. A minha convidada do dia já está conosco e ela está fazendo a mesma coisa, ó, já está mandando o aviãozinho para todo mundo, ó. Mandei para uma galera aqui enviar. Foi. Já chega. Bom dia, maravilhosas, homens, mulheres, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Estou também aqui pelo YouTube, então eu vou ficar aqui, ó, com vocês e aqui, porque a gente precisa disseminar a mensagem. Não é nem compartilhar a mensagem, é disseminar a mensagem, porque o tema que a gente vai abordar hoje é finanças. E é um tema que poucas pessoas, tá? Poucas pessoas falam da maneira como a gente vai trazer hoje. Porque o que acontece, tá? Muitas mulheres, até quando, né, a gente começou a se conectar e falar mais sobre isso, a frase que mais me marcou é: quem administra bem sustenta a abundância. Então, sejam todas muito bem-vindas ao nosso quadro Mentoras de Jornada. O quadro Mentoras de Jornada tem a intenção de trazer para vocês clareza sobre determinados assuntos. E hoje, no 5º episódio, a gente vai falar especificamente sobre finanças. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muitas mulheres evitam. Esse assunto muitas mulheres evitam, mas que faz parte da nossa identidade. Como assim? Falar de finanças faz parte da nossa identidade? Sim, da nossa responsabilidade também, do nosso propósito. Falar de finanças, entender sobre finanças faz parte do nosso propósito. E hoje nós vamos entender porque tantas mulheres trabalham muito. Eu já fui essa mulher. Muito, 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 mas continuam vivendo sempre no limite. E como nós podemos desenvolver uma mentalidade de mordomia, responsabilidade e abundância. Bora, mulheres, mergulhar como desenvolver uma mentalidade abundante. É possível? Eu já tive uma mentalidade de escassez, uma mentalidade escassa. E a minha convidada de hoje, a Silvia, ela fala muito bem e ela explica muito bem sobre isso. Vou chamar a Silvia aqui. Vou convidar agora a Silvia, vamos esperar ela chegar, entrar. Bom dia, Rafa, muito bem-vinda. Ó, hoje nós vamos fazer uma live bem. Quero que vocês participem, eu quero que vocês mandem as perguntas de vocês. Seja muito bem-vinda, Silvia. Bom dia, bom dia. Apresente-se brevemente as mulheres que estão aqui, por favor. Seja bem-vinda.
Como vocês estão? Então, como a Crislane já deu uma breve apresentação, né? Eu sou Silvia. Minha área, então, é gestão, é financeira, é ordem, é organização, e é algo que eu gosto muito. Duas coisas que eu gosto muito é servir, ver vidas sendo transformadas e colocar a casa em ordem. Organizar para que essas transformações aconteçam, né? Então, são as duas coisas que eu gosto muito e seguem na minha vida desde sempre de uma forma alinhada. Silvia, a gente já vai iniciar nossas perguntas, mas eu quero dar boas-vindas às mulheres que estão chegando agora. Sejam todas muito bem-vindas, mulheres. Como eu mencionei antes, essa live é uma live que a gente quer que vocês interajam com a gente. Eu vou trazer algumas coisas aqui, a Silvia vai trazer algumas coisas aqui, mas a live ela só acontece de verdade quando vocês fazem perguntas. A gente quer trocar energia com vocês, trocar conhecimento com vocês. E para que vocês recebam aquilo que vocês daqui a pouco vieram buscar aqui, entender um pouco mais sobre finanças e gestão das finanças, vocês têm que fazer pergunta. Façam pergunta, mandem essa live para alguém que gostaria de entender e compreender mais sobre finanças, porque é um tema que eu já fugi muito. Eu já fugi muito sobre. Exatamente. Gente, a gente quer prosperar, mas a gente foge de compreender melhor sobre o financeiro, sobre gestão das finanças. Então, estejam com a gente, façam perguntas, tá? A gente quer sentir a energia de vocês, a presença de vocês na live. Enviem para as pessoas que precisam estar aqui conosco e bora iniciar. E a primeira pergunta que eu faço para a Silvia agora é: Silvia, quando tu fala de finanças com propósito, o que que isso realmente significa? Porque normalmente as pessoas pensam que dinheiro é apenas pagar contas, mas eu acredito que existe algo muito mais profundo. E eu tenho certeza que tu vai trazer algo para nós. Exatamente. Inclusive, a Cris estava comentando ali, mencionando, né? Interajam, participem, façam perguntas. E eu, como trabalho nessa área já há mais de 15 anos, realmente é uma área bem complexa, é uma área difícil de ser falado sobre, porque, querendo ou não, ela mexe com o nosso ego, ela mexe com a nossa identidade, ela mexe com as nossas emoções. Então, é uma das áreas mais difíceis de ser desenvolvida em uma conversação, mas ela é de fundamental importância, porque nela a gente consegue identificar infinitas coisas que às vezes a gente acaba abafando, né? Não querendo olhar, como a Cris disse, né? Tipo assim, tem gente que vê o dinheiro como um simples objeto. Se eu tenho, eu compro, se eu não tenho, eu não compro, se eu tenho limite e tal, mas o dinheiro, ele não é isso. O dinheiro, ele não é o meio de eu ser uma pessoa melhor, de eu ser uma pessoa próspera. O dinheiro não é apenas isso. Ele é... Ou seja, o dinheiro, ele não é digamos, o final das coisas. Tipo assim, se eu tenho dinheiro, eu tô feliz. Se eu não tenho dinheiro, eu não tô feliz. Se eu posso comprar isso, eu tô feliz. Se eu não posso comprar isso, eu não tô feliz. Antes eu troquei as palavras. Eu disse que dinheiro não era o meio. Na verdade, dinheiro é o meio, ele não é o fim. Era isso que eu quis dizer, corrigindo aí a minha fala. Ou seja, a gente olha o dinheiro como se fosse a solução de tudo. Mas, na verdade, o dinheiro não é a solução de tudo. Ele é um meio para a gente adquirir e conseguir tudo. Mas antes do dinheiro tem muita coisa envolvida, que aí na sequência agora a gente vai desenvolver, né, conforme a gente for tendo aqui um bate-papo. Tu consegue ver as perguntas, as mensagens das pessoas, Silvia, ou não? Sim, consigo tá vendo? A Suelen colocou assim, ó: bom dia, essa live está sendo no momento certo para mim. Suelen, muito bom dia. Para que tu absorva o máximo que tu veio buscar através dessa live, que ela está sendo para ti, faça uma pergunta.
Traga uma pergunta para a Silvia a respeito, acerca das coisas que a gente vai trazer aqui, porque se essa live apareceu para ti e ela veio no momento que tu precisava, faça perguntas, não perca a oportunidade. A a minha mentora Luana, é um recurso neutro, exatamente, Exato, exatamente. exato. E na A tu diferença, pode falar, a Silvia. diferença tá justamente em como você olha para o dinheiro, como estava me trazendo ali, né? Tipo, ele não é o fim, ele é o meio. E as nossas decisões alinhadas com o nosso propósito é que fazem todo o conjunto da obra funcionar. E é para isso que a gente vai olhar um pouquinho mais hoje. O Gilson disse assim, ó: de que maneira identidade, espiritualidade e planejamento financeiro podem caminhar juntos para que a mulher construa uma vida próspera sem perder sua essência e os seus valores? Bom, isso a Silvia sabe responder bem. Vamos lá. Então, já respondendo aí o Gilson. De que maneira, vou ler de novo aqui para eu captar certinho. A identidade, espiritualidade, planejamento. Eu vejo, e a gente bate muito na tecla, primeiramente a questão do autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem a visão da nossa identidade, do nosso chamado, do nosso propósito, a gente consegue tirar os filtros das crenças. Provavelmente mais para frente que a gente vai falar um pouquinho mais das crenças, a gente consegue tirar esse filtro das crenças e olhar de verdade para aquilo que nós somos criados para ser. Então, esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio é justamente quando a gente olha para dentro da gente. Porque não é o lugar onde eu nasci, não é a sociedade, o ambiente, o lugar que eu me criei que vai determinar como vai ser a minha prosperidade financeira. O que vai determinar a minha prosperidade financeira vai ser eu entender a minha real identidade e olhar para isso, me desenvolver, trabalhar e estudar a minha mentalidade, porque a nossa mentalidade que alinhadas, obviamente, né, com o nosso chamado, nos direciona de fato para uma vida próspera. Uau! Eu falei, Gilson, que ela ia saber responder. Ele colocou assim, ó: parabéns às duas por criarem um espaço que não fala apenas sobre dinheiro, mas sobre consciência, liberdade e escolhas com propósito. Muito obrigada. Recebemos. Silvia, na tua experiência, qual é o maior erro que impede uma mulher de prosperar financeiramente? É falta de dinheiro? Falta de conhecimento? Falta de organização? Ou existe uma raiz emocional por trás disso? Tarará! Eu ia dizer. Com certeza, existe uma raiz emocional. Quando a gente olha, vamos olhar uma visão padrão, uma visão média, assim, de uma classe média, vamos falar, né? Porque, inclusive, eu meditando sobre o que eu poderia trazer para complementar ainda a live, caso essa pergunta não surgisse, né? Dos participantes, enfim, ou não desenvolvesse o assunto, a gente tem sim muitas raízes emocionais que influenciam diretamente nas nossas decisões. Então, hoje, o que nos impede de acessar essa prosperidade é a diferença de a gente não saber tomar as decisões certas, não ter o discernimento ainda das decisões emocionais e das decisões intencionais. Porque as decisões emocionais, elas vão simplesmente abafar. Imaginem o dinheiro como uma semente, né? Imaginem, e querendo ou não, de uma forma, como uma metáfora, né? O dinheiro, ele de fato é uma semente. Porque aonde você planta ele, conforme for a qualidade da terra que você planta ele, ou ele vai morrer, ou ele vai sumir, não vai brotar, não vai frutificar, ou ele vai frutificar, vai nascer e você vai multiplicar esse recurso. Então, quando a sua decisão é emocional, você abafa essa semente. Ela não germina, ela não multiplica. E quando a sua decisão é intencional, você já visualiza os frutos que ela vai te dar.
E esses frutos podem ser de infinitas formas, né? Podem ser em mais dinheiro, podem ser em memórias, em conhecimento, em estudo, que depois, lá na frente, esse estudo, esse conhecimento vai te fazer multiplicar ainda mais em dinheiro de novo. Então, ou seja, ele é uma semente onde, por exemplo, literalmente, ele é literal. Você plantou, né? Plantou em terra fértil, foi uma decisão consciente. Eu vou trazer aqui de forma aberta, sim, a jornada da alma, porque como a gente vive isso, não tem como não trazer, né? Um exemplo, eu vou plantar o meu dinheiro, essa semente ali, nessa mentoria da jornada da alma, porque eu entendi a visão, o objetivo desse movimento e o que eu vou colher desse movimento, o fruto que eu vou colher desse movimento, eu vou desfrutar dele e a semente dele eu vou plantar de novo e aí eu vou colher outros frutos na minha vida em todas as outras áreas, seja financeira, seja no relacionamento, seja no desenvolvimento pessoal, porque é um ciclo, né? E quando a gente entende aonde a gente está plantando, aí é onde a gente realmente consegue ter o retorno, o resultado. Silvia, a Rafa colocou assim, ó, na sua visão, como colocar o dinheiro para trabalhar ao nosso favor, alinhado ao nosso propósito? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho que a Silvia falou e virou uma coisinha aqui dentro do meu coração. Gente, sobre ser intencionais, onde a gente está semeando, isso é muito poderoso, tá? E bem como a Silvia falou, não tem como falar sem falar da jornada da alma feminina, que é o que a gente vive hoje. Quando eu investi intencionalmente na minha primeira jornada, porque não é nem sobre dinheiro, é sobre uma decisão e uma escolha. Eu investi o meu tempo lá, porque o dinheiro, ele é o meio, né, Silvia? Mas ele não é o começo e nem o fim. Então, o começo é eu decidi investir o meu tempo lá. É uma semente. Eu colho frutos até hoje. E só Deus sabe quantos outros frutos eu vou colher daquela semente que eu plantei lá. Então, isso que tu falou, Silvia, olha que profundo, decisão emocional versus uma decisão intencional. Eu já fui a mulher que gastava, não era nem investimento, gastava com muita roupa, calçado, e eu não tive retorno. Eu ia mesmo trazer agora um pouquinho da visão, o que é decisão emocional, para quem está chegando hoje, quem está acompanhando a primeira vez ou depois vai assistir gravada. A decisão emocional é todo aquele investimento, toda aquela compra que não vai te trazer um retorno financeiro, um retorno, um fruto de qualquer forma lá na frente. Por exemplo, algo que eu já fiz algumas vezes. Eu tô triste, hoje eu não tô muito bem, eu tô, né? Eu acho que eu vou dar uma volta no shopping. Aí tu vai dar uma volta no shopping. Aí você olha uma roupa, olha uma coisa, mas eu mereço, eu vou me presentear, porque eu mereço. Ou seja, você está se auto-sabotando, descontando a necessidade de se sentir bem, né, a vontade de se sentir bem em comprar algo. Mas realmente, de fato, você precisa daquela roupa? Ou vai ser, tipo, só para você sentir aquela alegria, aquela satisfação momentânea ali, o prazer momentâneo de adquirir algo. Então, ou seja, isso normalmente são decisões emocionais. E isso a gente faz com muita frequência, descontando nós mulheres, né? Principalmente em roupa, calçado, comida, né? Enfim, maquiagem, acessórios. Mas eu não vou investir em mim. Sim, você vai investir em você. É importante investir em você, mas investir de forma consciente. Vai comprar um produto, compra um produto de qualidade, com uma durabilidade, onde o teu resultado, o teu retorno daquele produto também vai ser muito melhor do que simplesmente comprar uma peça ali porque está na promoção. Tá na promoção, tá baratinho, eu vou comprar. Vou comprar porque tá barato. Esse vou comprar porque tá barato é onde muitas vezes a gente acaba se lascando.
Porque no final, quando a gente vê quanta coisa você comprou porque estava barato, está trancando espaço na tua casa, no teu roupeiro e dinheiro na conta está faltando. Exatamente. Então, mulheres, muitas vezes o que nos impede de prosperar financeiramente, que é crescer, né? Ter uma abundância na esfera financeira, porque a gente tem 12 áreas da vida que precisa ser desenvolvida e a financeira ela precisa ser desenvolvida. Se eu não tenho capacidade de multiplicar recursos, eu preciso investir o meu tempo para compreender mais sobre isso. Só que é bem como a Silvia falou, se eu estou tomando decisões emocionais, eu não estou semeando, eu não estou multiplicando esse recurso que eu tenho. Então, é, a gente precisa ter consciência que a gente tem áreas a serem desenvolvidas, a finança é uma área a ser desenvolvida, e se a gente não olha, bom, o que eu tenho ali de roupa e calçado tá bom, né? Então, o que eu preciso melhorar? Bah, eu preciso melhorar minha gestão emocional. Qual é o lugar, o que eu preciso investir, qual o recurso, quanto de recurso eu preciso investir? Isso é uma semente para eu melhorar as minhas emoções, desenvolver as minhas emoções, porque é através deste investimento em aprender a gerir as minhas emoções que eu vou aprender a investir com intencionalidade aquilo que eu quero colher depois. Se eu quero melhorar a minha esfera financeira, eu preciso aprender a conhecer a mim mesma e descobrir por que é que eu estou investindo mais em coisas que daqui a pouco nem precisa, né? Porque quando eu olhei para as minhas coisas, as coisas que eu tinha, e eu tenho mulheres aqui, tenho certeza que tem mulher aqui que todo mês vai lá comprar um sapato ou uma brusinha, mas as emoções é assim, ó. Porque quando eu descobri isso, minhas emoções estavam assim. Por isso que eu tinha muita roupa e calçado e eu era um trem desgovernado dentro de mim. Então, o primeiro ponto, mulheres, que vocês estão aqui é: bom, eu quero prosperar financeiramente. A prosperidade financeira começa na gestão das nossas emoções, não começa na gestão do bolso. A, Mesmo. a Luana colocou assim, ó: E como saber se o meu excesso de plantio em terra fértil também não nasce de uma ferida? o excesso de plantio em terra fértil não nasce de uma ferida. Às vezes é uma questão de você olhar talvez a parte da aceitação, do merecimento, do pertencimento. Só que toda terra fértil, toda semente lançada em terra fértil, indiferente de ser ou não uma ferida de pertencimento ou merecimento ou de ser vista, ela vai brotar, ela vai frutificar no tempo certo e no momento certo. Porque aí também entra outro segredo, a terra. Quando a terra é fértil, indiferente de qual foi a intenção do plantio, ele vai frutificar. Aí agora a gente precisa olhar para o que você vai fazer com esses frutos. Aí já vai para uma outra camada, né? Como diz o ditado, né? O plantio, a colheita é certa. Aí a pergunta é, onde você está plantando? Se a terra é fértil, a colheita vai ser fértil, vai ser abundante. E aí a pergunta é, o que você está fazendo com esses frutos? Esses frutos, você está deixando eles acumularem num canto e se estragar e apodrecer e continua plantando, plantando e plantando? Então, às vezes, não é somente olhar para o plantio, mas olhar para a colheita e a multiplicação dessa colheita. Uau! A Suelen colocou assim, Silvia: e quando ganhamos bem, mas o valor é diluído em várias parcelas que muitas vezes nem sabemos o que está parcelado. Como virar a chave para sair deste ciclo e descobrir qual crença está por trás disso? Primeiramente, fazer um levantamento e uma análise. Eu digo que antes da planilha precisa vir a mentalidade.
Porque de nada vai adiantar você ir para uma planilha, planilhar tudo, organizar tudo, deixar tudo ali bonitinho, ter a planilha mais perfeita e eficiente, mas a tua mentalidade não mudar em olhar para aquilo e decidir o que fazer com aquilo dali para frente, né? Porque o primeiro passo é esse, a mentalidade. Aí você tomou consciência. Pela sua pergunta, você já tomou consciência, Sueli. Então, tomou consciência, agora você vai fazer um levantamento disso tudo, vai organizar isso tudo de uma forma visível e palpável, e a partir dali, agora você vai trabalhar a sua mentalidade para as suas decisões dali para frente, que é onde a gente estava falando sobre as decisões conscientes e não emocionais. E aí eu aproveito e deixo uma tarefinha para você, Suelen, e as outras que quiserem aproveitar também. Quando você for fazer esse levantamento para visualizar a realidade e a partir dali tomar as novas decisões, quando você estiver fazendo esse levantamento, faz uma observação do lado. O que ali, de tudo aquilo ali que hoje está somando várias contas, várias parcelas, o que ali foi decisão emocional e o que ali foi decisão consciente. Investimento consciente, o que foi emocional. Uma família no sítio perguntou assim, ó, e como sair da mente de escassez para a mentalidade abundante? A gente volta de novo para as camadas das crenças, né? As crenças, elas funcionam como filtros. E aí onde a gente precisa olhar para a nossa infância, olhar para a nossa criação, olhar para os nossos ancestrais e identificar aonde aqui tem níveis de escassez. A partir do momento que eu identifiquei, e isso é algo que eu trago para vocês, não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida, toda crença, todo padrão, tudo que você já identificou, você tem o poder de governar sobre mudar isso. Então, eu já ouvi várias pessoas dizerem assim, eu já identifiquei que eu tenho esse padrão. Tá, e aí, tu vai continuar nele? Aí eu já identifiquei que eu tenho crença de escassez, tá, mas e aí, tu vai continuar na crença de escassez? Vai ficar agarrada nela, apegada nela ali? Então, como sair desse lugar é justamente como a Cris trouxe antes, é você investindo em você mesmo, você estudando, lendo, colocando isso de forma palpável, montando uma estrutura, montando um planejamento e sendo, nesse momento, é o momento de olhar para isso de uma forma racional. Deixa a emoção de lado e agora vamos para os números, porque a matemática não brinca. Verdade, tu tava falando, eu tava fazendo umas anotações aqui, ó, de algumas coisas que precisa se movimentar na minha vida. O Gilson colocou assim, ó, como as mágoas de estimação, ele colocou entre aspas, podem aparecer na vida financeira por meio de consumo emocional da culpa, ou da autossabotagem, ou do medo de prosperar. Eu visualizo que muitas vezes essas mágoas de estimação, as crenças, os padrões, eles surgem e, obviamente, interferem diretamente na nossa visão financeira, porque, primeiramente, essas pessoas ainda não acessaram a sua verdadeira identidade em Cristo. E aí, como eu respondi na pergunta anterior já, quando a gente entende a nossa verdadeira identidade em Cristo e a gente toma consciência das mágoas de estimação, toma consciência das culpas, das crenças, e a gente percebeu, tipo assim, opa, aqui eu me auto-sabotei. Por que eu me auto-sabotei? É começar a fazer uma autoanálise. Não é só, por exemplo, assim, eu tô andando na rua e tropecei. Tropecei. Tá, e agora eu vou continuar caminhando desse jeito ou eu vou parar e vou analisar, tá, eu tropecei porque eu tô usando o calçado errado, eu tropecei porque eu não tô tendo articulação nas pernas para levantar a perna o suficiente, eu tropecei porque eu tava distraída, eu tropecei porque, sei lá, entende? Então, a gente começar a fazer uma autoanálise de cada situação. Porque não adianta, tipo assim, entendi,
entendi, passou. Aí a gente vai ficar no mesmo lugar, sempre dando voltas, andando em círculos no mesmo lugar. E aí onde a gente volta a bater na tecla. Identificou, analisa, traz a consciência e toma a decisão e sustenta a decisão, sustenta a mudança. Silvia, tu acredita que existe uma relação entre identidade e dinheiro? Porque o que acontece? O que eu percebo em algumas mulheres e já fui em algum aspecto essa mulher, tá? Eu não nasci para isso, né? Eu não nasci para saber sobre finanças e dinheiro. Eu já falei isso, tá? Eu não sei administrar. Eu nunca fui boa com dinheiro. Até que ponto essas crenças elas moldam a realidade financeira, a nossa realidade financeira? Então, o dinheiro, ele só potencializa aquilo que já existe, né? Porque ele é um meio, como a gente já falou antes. Ele não é nem o início nem o fim, ele é o meio. E ele potencializa aquilo que já existe. E aí, agora, a pergunta é, o que hoje existe dentro de ti? O que hoje existe na tua identidade? O que você acredita como sendo a tua identidade? Eu sou, como a Cris disse antes ali, eu não sei lidar com dinheiro. Se você pensa que você não sabe lidar com dinheiro, você nunca vai aprender a lidar com dinheiro, porque você nunca vai se permitir a lidar com dinheiro. Se você pensa que você, eu vim de uma família pobre, uma família humilde, e meus pais nunca tiveram, você vai estar alimentando ali um sentimento de culpa, e essa culpa passa a fazer parte da sua identidade, e você vai, inconscientemente, você não vai se permitir prosperar por conta dessa culpa que está enraizada na tua identidade, mas que não é sua. Essa identidade não é sua. Foi algo que surgiu, que nasceu, que foi plantado. E aí, então, novamente, a identidade, o autoconhecimento. E a identidade é na visão do que Cristo te chamou para ser, te criou para ser. E na palavra nós temos infinitas promessas de que Cristo nos chamou para sermos abundantes e prosperar. Então, por que tu vai continuar acreditando que você não tem capacidade? Por que você vai continuar acreditando que, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim? Não dá para continuar com essas crenças. Teve uma pergunta que ficou bem para trás lá e eu lembrei, estava bem para cima. A Rafa colocou assim, ó: na sua visão, como colocar o dinheiro para trabalhar ao nosso favor, alinhado ao nosso propósito? Essa pergunta é boa. Sim, muito boa. Exatamente. Primeira coisa, tendo o entendimento de qual é o seu propósito. Teve um entendimento de qual é o seu propósito, aí você começa a olhar, aí vai ficar muito óbvio, muito claro, né? Porque se tu não tiver o teu propósito, a gente vai para aquele ditado de que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, quando você identificou o propósito, que é a primeira coisa, você vai direcionar os seus recursos de forma consciente e também fazendo um planejamento, né? Porque o dinheiro, ele precisa ter um destino mesmo antes dele chegar. Então, isso é se mover em propósito. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, né? Esse propósito, esse chamado, o chamado, ele está em andamento. O propósito é, digamos assim, a minha caminhada. Só que, como que eu vou viver o meu propósito se hoje o que ainda não chegou, eu não direcionei? Então, eu já tenho muito claro para mim que, tipo, o que chegar já tem direção, já tem destino, porque o meu propósito está muito claro. Então, acho que o primeiro passo é isso, ter o propósito claro e os recursos que você já visualiza que estão chegando, você já direciona de forma intencional e consciente. A Luana colocou assim, ó: eu só me permiti prosperar quando acessei uma culpa por receber o melhor. Olha só.
Formas de trabalhar o merecimento na área financeira. É como se acreditasse, mas ao mesmo tempo sinto distante, sinto que falta me entregar em merecimento. A Letícia colocou essa mensagem. Formas de trabalhar o merecimento na área financeira. Mas não A foi gente uma volta. pergunta, ela trouxe, né? Ela trouxe Ela essa. trouxe ali a visão e o entendimento, e é bem interessante, porque isso está diretamente ligado ao que a gente vem batendo na tecla, né? Que é identidade e autoconhecimento. É buscar identificar em quais momentos, em quais situações você não se sentiu merecedora. Quais foram os gatilhos emocionais naquele momento. E a partir desses gatilhos é que a gente vai identificar. A Luana trouxe um pouquinho ali acima, falando sobre culpa, né? Eu, recentemente, vivi um processo onde eu acessei uma memória de culpa que, para mim, também mudou totalmente a minha realidade. E a questão do merecimento, às vezes também tem alguma raizinha lá, em algum lugar lá de trás, lá do passado, alguém disse que você não merecia, você fez o seu melhor, você fez com a melhor das intenções e a situação, a cena daquele momento gerou essa sensação de tipo assim, eu fiz o meu melhor, mas ainda assim eu não recebi o reconhecimento, o retorno. Aquilo ali deve ter gerado um gatilho. E aí, identificar aonde foi esse lugar e, a partir dali, você dá um novo significado para essa história. Só que aí também a gente vai para uma questão de vai ficar a vida toda vasculhando, vasculhando, vasculhando. A gente não precisa ficar a vida toda vasculhando as coisas do passado. Inclusive, a nossa última aula da Jornada da Alma foi justamente sobre isso. Para que a gente não viva apegado e morando no passado, a partir do momento que você identificou, se você trouxe aqui de trabalhar o merecimento, é porque você já entendeu aonde é. Então, você passar a declarar e governar sobre a sua própria vida. Eu sou merecedora, porque eu faço o meu melhor. E quando eu faço o meu melhor, eu mereço o retorno disso. Então, é você internalizar isso, é isso na sua identidade. Você é merecedora. Indiferente de alguém que disse que você não era, ou que você entendeu que alguém disse, daqui a pouco ninguém nunca falou nada. Mas foi você que deu um significado para aquilo ali. Então, desapega disso e vira essa chavezinha. Inclusive, a gente até pode fazer um boot agora na sequência, né? Tipo assim, dizer assim, ó, eu sou merecedora. Eu sou merecedora porque eu faço por isso. Ponto. Exatamente. Mas também tem contrapartida, teve algo que eu acessei na época que eu só vivia para trabalhar, Silvia, eu investia, o meu merecimento era somente, basicamente em experiências, alimentares, né, comida, ou calçado e roupa. Eu não investia em mim, inclusive a minha saúde ela foi comprometida, porque eu tinha dificuldade de investir, não somente o dinheiro, mas o meu tempo em mim. Ou seja, eu trabalhava às vezes 14, 15 horas do meu dia, e eu falava que eu não tinha dinheiro, por exemplo, para ter uma alimentação saudável, para fazer uma academia, para ter um personal trainer. Aí o que aconteceu? Eu tive que perder a minha saúde para começar a investir na área da saúde, que é uma das 12 esferas que a gente precisa olhar e desenvolver, né? Então, tem mulheres aqui que têm dificuldade de investir em si mesma na área da saúde, para preservar a saúde. E é uma coisa que a gente precisa ter o direcionamento, né? Como a Silvia falou, tá vindo esse recurso, eu estou gerando esse recurso, então intencionalmente eu vou semear na minha saúde, por exemplo. Eu preciso ter um dinheiro separado já para investir em mim, porque o maior investimento sempre vai ser e vai começar em mim. Se eu não tenho saúde, em primeiro, né, no meu bastidor, eu não tenho saúde para executar o meu trabalho, porque meu trabalho e outras coisas que eu sonho, almejo conquistar, eu não vou ter saúde para conquistar fora se no bastidor eu não invisto na pessoa mais importante da minha vida, que sou eu.
Aí a gente vai mudar. Isso foi uma cura, tá? Que eu acessei. Eu parei de olhar para as coisas que eu queria ter fora e eu comecei a olhar para a saúde que eu precisava escolher ter dentro de mim. Então, hoje, Silvia, aqui na live, tem mulheres que gastam muitas vezes com pizza, sushi, roupa, calçado, lá, 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 e elas não investem numa academia, por exemplo. Inclusive, tem muitas às vezes que até me falam: ah, mas Cris, eu não tenho dinheiro para ir na academia. É engraçado. E eu falo, né? Engraçado, né? Mas tá no sushi toda semana. Daí não tem dinheiro para. Ou tu não tá investindo na área que tu precisa cuidar. Por De quê? forma consciente, intencional. Porque quando a gente tá, quando eu estava do outro lado inconsciente, eu não sabia que eu precisava investir também, financeiramente, investir recursos para cuidar da minha saúde. Eu não tinha consciência disso. Eu nem achava relevante, porque filho vê, filho faz, eu nunca vi minha família fazendo, então eu não achava relevante fazer. Então, é muito importante a gente olhar, sim, para o nosso passado, não querendo reviver ele, mas querendo investir de forma intencional naquilo que a gente realmente precisa e não, muitas vezes, na forma emocional, como a Silvia falou, em coisas que a gente não precisa, né? Deixa eu ver aqui o que vocês Exatamente. botaram de pergunta. Não sei se estou certa, mas sinto que a ausência do merecimento tem a ver com algumas rejeições que tive com o dinheiro. Vou desapegar. Ela botou um risinho assim. A Letícia continuando. Estou nesse processo de despertar. A identidade em Cristo tem sido muito forte. Coisa boa. A Rosângela, muito importante essa instrução de não ficar voltando ao passado toda hora. O voltar ao passado, a gente precisa sempre lembrar de algumas coisas para a gente não repetir. Não lembrar no sentido, ai, tá doendo, não sei o quê, não sei o quê. Não, lembrei e não vou repetir, ponto final, bola para frente. A nossa visão ela tem que estar sempre para frente, nunca para trás. Como diz, né? O passado ele tem que ser visto como uma biblioteca, onde tu só vai consultar para pegar uma chave, um conhecimento e volta para o presente. Exato. Lua, Inclusive, acho que a Cris nem sabe, mas a Letícia, o esposo dela, está participando do Império esse final de semana. Eu só pesquei assim por conta do Letícia, que é com H, e daí no grupo ali, né, tem uma Letícia com H. Lu, estou justamente nesse processo de que bom ler e saber que estou no caminho certo. Isso aí, mulheres, todas vocês que estão aqui, vocês estão aqui por alguma coisa, não existe coincidência. Verdade, Deus tem. Ela botou assim, ó, verdade, Deus tem me conduzido com o passado, que o passado é para ser compreendido e transformado e não um local de visitação. Isso aí, perfeito. A Amanda colocou: aí não é falta de dinheiro, e sim falta de prioridade. Isso aí. A gente não sabe, mulheres, a gente não tem, e o não saber é não ter consciência das nossas prioridades, porque a gente não aprendeu a olhar para a gente da forma como Deus olha. A gente aprendeu a olhar para a gente como a nossa família ensinou, e a gente acha que essa é a verdade. E na verdade, não é verdade, né? É uma distorção do que realmente é. Porque quando a gente honra o que Deus nos deu, a gente está honrando a Ele. Às vezes a gente acha que honrar a Deus é sobre coisas que a gente faz fora, mas a honrar a Deus começa dentro, sabe? Começa em nós e depois através de nós. E é isso, e a gente vai aprendendo. E aí também entra, né, Cris, a questão do sairmos do automático. Porque também é muito fácil. Achei excelente a visão que você trouxe ali com relação a cuidar da saúde e tal, e inclusive a Amanda comentou aqui da falta de prioridade, né? Porque é muito fácil hoje a gente olhar para mulheres, olhar e dizer, como eu gostaria de ser assim, como eu gostaria de ter uma vida assim, como eu gostaria disso. Tá, mas o que essa mulher está fazendo que você não está fazendo para viver isso? Um corpo bonito, né? Saudável ali, a pessoa caminha, corre, tem energia, tem vitalidade. E o que você não está fazendo
para ser como essa mulher. E aí não entra uma questão de cópia, de copiar, não é isso. Mas é a questão de você parar e olhar para a sua roda da vida, como a gente fala, né? 12, né, Cris? Uhum. Os 12 As 12 pilares áreas. ali, e se autoanalisar em cada pilar. E se a gente for olhar ao pé da letra, como a gente falou aqui no início da live, esse pilar das finanças, ele é um pilar que, de certa forma, ele está diretamente ligado a todos os pilares e a crenças também. Porque, por exemplo, assim, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia, mas tu não pode correr na rua, caminhar na rua e ali num parque fazer uma atividade física. Isso não é sobre dinheiro, mas é sobre a mentalidade. Se você não faz no pouco, como você vai fazer no muito? Se você não faz uma caminhada, uma corrida na rua, você também não vai na academia quando você tiver dinheiro. Você vai fazer qualquer outra coisa, menos isso. Então, sim, é como a Amanda trouxe ali, e a visão que você também trouxe antes, é a questão de prioridade. E parar e olhar cada pilar, o que pode ser feito mesmo sem dinheiro. Porque o caso não é o dinheiro, é a mentalidade. E aí é onde a gente diz que a questão... agora me fugiu a minha frase, ele me fugiu. Da mentalidade que sustenta a abundância e não o dinheiro, né? Exatamente. E eu trago isso muito para as mulheres da comunidade, que eu aprendi e aprendo muito a ser a minha prioridade, e é desafiador, porque a gente nunca aprendeu a olhar para a gente com o amor que Deus nos olha. E nesse tempo ele está convidando, o Pai está nos convidando a nos olhar como Ele nos olha. E não olhar para as coisas que estão fora, olhar para a gente, assim, tocar, sentir de verdade, sentir. Quando a gente sente o amor por nós, a gente sente o amor que Deus tem por nós. E olhar para a nossa saúde, e olhar para ela como a prioridade, e investir nisso, é honrar, sabe? É amar. E Deus, ele quer nos ensinar a amar em outros níveis neste tempo ainda. Então, se tu sentiu, ela botou assim, ó, isso da saúde e prioridade me deu um start aqui agora, e o óbvio tem que ser dito. Exatamente, porque esse óbvio não era óbvio para mim um tempo. Teve um tempo que o meu dinheiro, o meu recurso era só para ter coisas, e eu não tinha saúde. Eu tinha tudo, eu tinha casa, eu tinha um roupeiro lotado, sapateira lotada, mas eu não tinha saúde. Então, onde estão as nossas prioridades para desenvolver a área financeira, a área da saúde, o amor próprio? Não é sobre a gente ir no salão. Tem algo que acontece antes, e é bem como a Silvia trouxe, é uma mentalidade que precisa ser desenvolvida, a gente precisa investir nosso tempo para desenvolver essa mentalidade. A Amanda colocou assim, ó, quais desculpas estamos contando para fugir da responsabilidade de colocar em ordem a nossa vida? Gente, na pandemia, tá? Eu e meu marido não tinha academia. A gente treinava em casa. A gente esvaziou umas garrafas PET, botou terra e brita dentro e fazia academia na sala de casa. Então, não é que não tem dinheiro, é que olhar para ti, cuidar da tua vida não é prioridade no momento. Mas não espere perder a saúde para priorizar a tua saúde. Não faça que nem eu. Quem avisa amiga é, né? Então a gente está aqui hoje para compartilhar coisas que a gente vive. A Silvia hoje tem o resultado de financeiro que ela tem porque ela aplica aquilo que ela ensina. Então, hoje a pessoa me vê saudável e curada porque eu já vivi vários processos de doença até eu me ver como prioridade da minha vida. E quando a gente se coloca como prioridade e a gente investe nessa terra aqui, a gente colhe muitos bons frutos. Silvia, na prática, tá? Sim. Pode falar, pode falar. Quer dizer, o administrar bem sustenta a abundância vem justamente disso. A abundância, ela é mais uma mentalidade, é mais um ser abundante do que ser abundante. Exato, exato. Tudo começa dentro. Tudo começa na nossa mente, não adianta. Sempre tem algo por trás. Quer prosperar financeiramente? Olha para o teu emocional.
Olha para a tua mente, qual é a história que ela conta e tu ainda acredita. Na prática, Silvia, vamos trazer uma coisa prática para essa galera que está aqui com a gente até agora. Quais são os primeiros passos para a mulher começar a organizar a vida financeira dela? Por onde começar? O erro número 1 e o primeiro hábito que ela precisa colocar e mudar. Essa parte é a parte que eu gosto, a parte de botar ordem na prática. Inclusive, algo, até compartilhando rapidinho aqui com as meninas, algo que eu tenho desenvolvido é justamente isso que eu estou fazendo aqui hoje, que é a primeira vez que eu faço uma live ao vivo. Porque eu sou justamente dessa parte prática, eu sou muito do fazer, do prático. E por isso que eu disse, isso é uma parte que eu gosto muito. E quais seriam os passos, assim, principais para hoje? Tipo assim, minha vida financeira tá um caos, eu não sei nem por onde começar. Primeira coisa, é olhar para a realidade sem culpa. Sem culpa, trazendo consciência. Porque enquanto você estiver num modo de culpa, de autocobrança, de autojulgamento por conta do que aconteceu, você não vai ter força e energia para resolver no agora e planejar o futuro. Então, o primeiro passo seria esse, né? Segundo passo, registrar de forma prática, planilhar, botar num caderno. Se você não tem a habilidade ou tempo ali com Excel, bota num caderno, planilha tudo para você visualizar a situação da realidade hoje. Né? Feito isso, você vai conseguir olhar e aí volto para aquele exercício que eu passei para outra moça antes, para a Suelen. Aí já aproveita e já faz uma análise do que existe hoje na sua vida financeira, no que está acontecendo. O que foi impulso, o que foi emocional, o que realmente, de fato, foi um investimento que você está tendo retorno, que você está colhendo frutos disso, né? E daqui a pouco você até vai encontrar coisas que podem ser eliminadas do seu custo fixo mensal. Acontece muito, eu já vi muitos casos de pessoas estarem pagando assinatura de várias coisas, de aplicativos e plataformas que não utilizam, não desfrutam, não usufruem. Então, se tu vai botar na ponta do lápis, daqui a pouco está indo R$300 ali em assinatura que você não está nem vendo aonde. Então, faz uma revisão lá na sua fatura do cartão de crédito, né? E olha para cada uma das suas contas, não, isso aqui realmente é um investimento necessário, isso aqui é importante, isso aqui eu estou investindo porque eu vou colher um fruto, seja um curso, uma mentoria, uma faculdade, eu vou colher o fruto, é um investimento, beleza, ok. Isso aqui é um investimento, mas no momento eu vou dar conta dessa colheita. Se eu não vou dar conta dessa colheita, daqui a pouco eu dou uma pausa, né? E lá na frente eu sigo esse plantio, sigo essa colheita, porque também não adianta a gente se sobrecarregar de coisas e não dar conta de abraçar tudo. Entrando nesse pilar aí, já que eu entrei nesse pilar de mentoria, de estudo, né? Tem muita gente que hoje faz isso. Está inscrito ali em 4, 5, 6 mentorias, não absorve nenhuma delas de uma forma profunda e concreta e também não dá conta de colocar em prática na rotina do dia a dia. E aí você está rasgando dinheiro. Então, não, eu entendi que aqui existe uma visão, um propósito, que daqui eu vou ter um direcionamento e a partir desse direcionamento aí eu vou focar nas outras, né? Então, isso é algo bem importante a ser olhado. Então, eu trouxe ali a questão da realidade sem culpa, né? Registrar isso tudo e aprender a discernir o que é desejo e o que é necessidade, que entra junto nesse exercício que eu falei. A partir dessas etapas, os seus próximos investimentos, os próximos custos, gastos do mês, aproveitando que hoje é dia 1º de agosto. Hoje é o dia ideal para fazer esse exercício, porque você já entra no mês com a visão e colocando em prática, né? Então, você discerniu, isso aqui eu vejo que é emocional, é desejo. Se eu
se eu não comprar isso aqui hoje, eu não vou morrer. Eu sobrevivo se eu não comprar isso aqui hoje. Eu sobrevivo sem essa blusa. Eu sobrevivo sem essa maquiagem, no caso, sei lá, né? Enfim. Aí você já vai começar a visualizar ali o seu próximo mês. E toda renda, ela precisa de uma direção, como eu já mencionei antes na resposta ali para a Rafa do propósito. A partir do momento que você vai ter essa visão, esse panorama geral, né, de forma prática, visível e palpável, aí você vai agora fazer um segundo exercício, que é como você visualiza que deveria ser a sua vida financeira. E aí você vai traçar um planejamento de onde você está até onde você quer chegar. O que você precisa fazer para sair de onde você está e chegar no planejamento que você visualizou. Fez sentido? Tá fazendo muito sentido. Tu sabe, Silvia, deu para entender perfeitamente. Tu sabe que tu estava falando, me veio algo. A gente tem muito um padrão de descobrir que eu tô com questões emocionais para resolver, para começar a prosperar. Daí olha só para isso. Esquece de todo o resto. A mulher que a gente é desse tipinho, né? A mulher inteligente, a mulher executora, a mulher que vai lá e faz, ela descobre algo, ela se enfia tanto naquele algo, ela esquece de todo o resto. Ela esquece que ela tem que treinar, ela esquece que tem que comer bem, e daí eu já entrei nesse padrão. Descobri que eu tinha que resolver as minhas emoções, eu só olhava para isso. Aí, quando eu percebi assim, tipo, cara, o que adianta eu saber de todas essas coisas e eu fico buscando justificativa para não arrumar um tempo para treinar? Quando eu percebi fazendo isso, eu falei assim, ó, cara, eu tô inventando história para não treinar. Então, se eu quero ter uma mentalidade de sucesso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a governar sobre o meu tempo. Aí, se eu não governo o meu tempo, eu não posso ficar falando que, ai, eu sou uma mulher emocionalmente, espiritualmente, lá, lá, lá. Tá aí, e dá para ver que, né, eu tô falando de mim, porque eu falava isso. E daí Deus me trouxe muito forte isso, sabe? Tipo assim, ó, tu tá falando que tu é uma mulher madura emocionalmente e espiritualmente, tá aí, o governo do teu corpo. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho recurso para academia e personal. Engraçado, né? Quando eu tive nessa clareza, esse boom, eu arrumei tempo para treinar e recurso para treinar, porque eu falava assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia. Daí, quando eu perdi a doença, eu perdi a saúde, eu tive que achar tempo e recurso para pagar a academia. Tá. Aí eu tive autônoma, eu tive que fechar minha agenda para treinar. Aí eu descobri que eu tinha uma questão na coluna e no ombro. E me falaram assim, ó, se tu não investir num personal, é capaz de tu lesionar ainda mais o teu ombro, a tua coluna. Eu falava assim, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar? Eu não tinha nem dinheiro para pagar academia, quem dirá um personal. Aí quando eu comecei a priorizar as coisas que precisavam ser priorizadas e investir recurso nisso, eu comecei a fazer mais dinheiro em menos tempo. Opa, peraí. Exatamente. Oi? Então, como assim que eu diminui o meu tempo de trabalho e eu comecei a prosperar financeiramente mais? Então, se esse meu compartilhar foi uma cura minha e eu ainda trabalho coisas em mim nessa área, nessa esfera de olhar para mim, tem mulheres que estão aqui que precisam dessa chave. Então, o prosperar, ele começa primeiro na gente. Então, a primeira pessoa que tu deve investir, diluir esses recursos financeiros a gente tem esse padrão. Eu vou olhar só para o emocional, então eu vou só olhar para o emocional, eu vou só olhar, tá, mas o que adianta olhar para o emocional e não olhar para o físico? E não olhar para o espiritual? Quando eu me converti, eu só queria investir o meu tempo na Bíblia. Daí depois só queria investir meu tempo no físico, só queria. Gente, a gente precisa aprender a planejar, bem como a Silvia falou, para a gente prosperar no nosso propósito.
e saber investir onde a gente vai plantar nossa semente, a gente precisa olhar e fazer um planejamento e diluir o nosso tempo e investir o nosso tempo no que realmente importa. E assim, naturalmente, a gente vai prosperando, porque prosperar não é sobre aqui, é sobre aqui, né? E o administrar bem, como a Cris trouxe, coube perfeitamente. Administrar bem, ele não é só sobre dinheiro, mas sobre o tempo, sobre emoções. O administrar bem engloba todas as áreas. Exatamente, a Suelen colocou. Parabéns, Silvia, primeira live, só continua. Que live maravilhosa, a Suelen, que live maravilhosa. Parabéns às envolvidas e obrigada a Deus e a Luana por ter me enviado o link. Tem coisas que só Deus mesmo. A Letícia, nossa, exatamente, estou assim, enfiada no processo. As últimas semanas entendendo que preciso olhar, mas agir. Voz de Deus essa live, uau! Glória a Deus, coisa boa, mulheres, que vocês gostaram. Eu vou para a pergunta final para a gente encerrar a live de hoje. Eu espero que vocês tenham sido tocadas, que vocês tenham recebido algo, porque essa é a intenção. A intenção é compartilhar o que a gente vive, para que vocês também saiam, às vezes, a live, a intenção é clareza. Clareza, a gente tá perdida no mundo, eu já estive perdida no mundo, a Silvia já esteve perdida no mundo, a gente teve uma época na nossa vida que a gente não tinha clareza, e a intenção da live é justamente a gente trazer clareza para o momento da vida que a gente está vivendo, porque se a gente não tem clareza, a gente vai ficar entrando dia e saindo dia sem mudar, sem nada. Aí, Silvia, a última pergunta é a seguinte: qual legado você gostaria que toda mulher carregasse depois dessa conversa que a gente teve sobre dinheiro? Porque riqueza, ela vai muito além do saldo da nossa conta. Ela começa na forma como a gente administra aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Exato, exatamente. Principalmente que quando a gente fala em legado, tem gente que linka a palavra legado com patrimônio, com bens, com, né, herança, enfim, e tal. Também, mas não de uma forma absoluta. Porque o legado, ele também é muito mais linkado à mentalidade administrativa e financeira, porque, vamos lá, não adianta nada eu construir um legado material e deixar esse legado material para quem vai vir após a mim e não entregar para essa pessoa um legado de conhecimento, de mentalidade. É aí onde a gente já viu várias situações de pessoas que receberam a herança da família e depois jogaram tudo fora, não souberam administrar, porque não receberam o legado de mentalidade, foi apenas material. Então, quando a gente fala em legado, legado é isso, é a mentalidade de prosperidade, de abundância, de mentalidade de fazer dinheiro e não de ter dinheiro. Porque quando tu só tem dinheiro, quando tu perde, tu não tem mais nada. E quando tu tem mentalidade, se tu perder o dinheiro, tu faz de novo quantas vezes for necessário. Então, essa é a chave que eu trago para vocês hoje sobre a visão financeira e do dinheiro. Porque quando a gente consegue olhar para isso, olhar para a nossa identidade, ter autoconhecimento das nossas capacidades e merecimentos, a gente pode perder tudo, que a gente faz tudo de novo, porque a gente entendeu que quem governa somos nós e não o dinheiro. E aí olhar para o dinheiro acaba se tornando muito mais leve. Uau, só esse finalzinho da frase da Silvia já pagou o nosso tempo, porque, gente, vocês estarem aqui é investir também. O tempo é o ativo mais valioso que a gente tem. Então, reconheçam que vocês investiram com intencionalidade o tempo de vocês, que vocês ficaram até agora aqui. A Letícia colocou assim, ó, nossa, façam mais lives sempre, foi bênção essa live, agradeço vocês e a Raquel que me enviou, Deus abençoe, amém, meu amor. Essa é a intenção, a gente está no 5º episódio do Mentoras de Jornada, que tem a intenção justamente de trazer clareza para a gente, as áreas da vida que a gente precisa desenvolver,
Se tu sentir um direcionamento através da fala da Silvia, chama a Silvia depois no direct, contrata a Silvia, invista o teu recurso em alguém que vai te trazer um direcionamento para o teu caminho. Porque, gente, eu já investi em várias mentoras. Cada tempo da nossa vida, Deus manda pessoas para nos guiar naquela estação da nossa vida, naquele ciclo da nossa vida. E a gente não pode rejeitar o que Deus manda, sabe? Às vezes Deus tá mandando ali, e tu fala assim, ó, eu não tenho dinheiro. Não, tu não tá botando como prioridade olhar para essa esfera que precisa ser desenvolvida. Então, a gente falou bastante sobre isso hoje. Se essa live mexeu com vocês, mexeu contigo e você sente no coração que deve compartilhar lá nos teus stories, essa live vai ficar salva. Se tu sentir no teu coração que alguém que tu conhece, que tu ama muito, precisa saber dessas informações que a gente compartilhou aqui, compartilha, não guarda tudo que tu recebeu só para ti. Se tu não consegue compartilhar o story lá depois, fala com alguém hoje a respeito disso, porque quando a gente fala aquilo que a gente acessa, a gente está multiplicando e fortalecendo aquilo que a gente recebeu aqui no nosso coração. A Lu falou assim, ó, visão de prosperidade, a abundância do reino está dentro de nós. Exatamente, meu amor. Silvia, gratidão, eu não tenho nem palavras para agradecer. Gente, quando a Silvia aceitou meu convite, eu falei, vamos continuar o nosso bate-papo, porque várias mulheres falaram assim, ó, aqui no tempo de mesa, né? A Silvia trouxe esse assunto sobre finanças no tempo de mesa. O tempo de mesa é um tempo curtinho, a gente não tem muito tempo para explorar e debater, né? E perguntas e respostas. E daí eu pensei assim, nossa, uma live seria bem interessante para falar sobre esse assunto, né? Que a gente tem mais tempo e mais disponibilidade. Enfim, quem está aqui no YouTube, foi uma honra servir vocês. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão, Silvia, pela live, pela tua disponibilidade, o teu servir. Tu sabe que eu reconheço, agradeço viver ao teu lado, conviver ao teu lado, servir ao teu lado. É uma grande honra para minha vida. E eu que agradeço o convite, porque como eu mencionei lá no início, né, eu amo servir, amo fazer parte da transformação de outras pessoas, aprendo muito contigo também, Cris, com todas as mulheres que hoje fazem parte da nossa ambiência, e sobre a visão que você trouxe, né, de buscar ajuda, de buscar mentoria, muitas vezes a gente até tem a consciência, mas sozinhas nós não temos força. Então, nós precisamos buscar alavancas que vão nos impulsionar para chegar onde a gente quer chegar. E é isso que a gente faz, né, já na nossa ambiência, entre a gente. E isso é poderoso demais. Exatamente. Ser intencional é isso que a Silvia trouxe. Eu preciso de ajuda, vou pedir ajuda para quem vai conseguir me ajudar. E não pedir sugestão da amiga que não entende nada sobre o que tu precisa de ajuda. Gratidão, mulheres. A live vai ficar salva. Foi uma honra servir vocês. E até o próximo episódio, Mentoras de Jornada. Excelente dia para todos nós. Beijo!